pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave e hoje nós vamos analisar o trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Você já deve ter notado que tá um pouco diferente o cenário, que eu tô na sala pra ver na televisão, ver com mais detalhes. Já tô assistindo esse trailer, cara, já umas 30 vezes, já quase 2 da manhã aqui gravando. E é sempre bom lembrar que tem muitas teorias que eu vou falar que são da minha cabeça, são coisas que eu imaginei baseado no meu conhecimento de quadrinho, dos filmes da Marvel. Não quer dizer que tenha pistas contundentes no trailer, e eu vou falar quando isso acontecer. E também vai ter alguns tópicos que vocês vão ver que eu vou citar várias vezes, porque eu já tô macaco velho com o trailer da Marvel, né? Mas vamos lá para assistir ao trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Oh, look at this. This is a good one. Esse início, muita gente tá meio que ignorando esse diálogo, como se ele não fosse nada e tal. É legal ver que eles não estão lendo o Clarim Diário, o jornal do J. Jonah Jameson, que a gente já vai falar dele daqui a pouco. Mas esse diálogo, como é um diálogo só de introdução, muita gente acha que ele é meio bobinho, mas ele, pra mim, dá a entender que o filme não vai ser necessariamente na ordem de fatores que as pessoas acham. Por exemplo, tá parecendo muito que a vida dele ficou uma bagunça, porque descobriram que a identidade dele é do Peter Parker, né? Ele vai pedir logo em seguida pro Doutor Estranho apagar tudo. Esse diálogo me dá a impressão de que passou-se algum tempo. Parece que o que mais incomoda ele é como a vida dele virou de cabeça pra baixo, né? A gente vai ver o pessoal filmando aí no colégio e tal. Sendo que, cara, ele tava sendo acusado de assassinato, então talvez não seja isso a parada principal, que deveria ser o maior problema, né? Aí logo em seguida a gente tem a sequência do que acontece no filme, né? O J. Jonah falando que ele é o inimigo número 1. Aí aqui, ó, essa cena é importante. Antes de entrar, tem muita gente já falando que é o Matt Murdock aqui, eu vou ficar muito feliz que seja. Mas o Alexandre, amigo meu, mostrou um frame dessa cena que a fisionomia parece muito com a de Charlie Cox, que é o ator que faz o Matt Murdock na série da Netflix. Mas até que no antebraço, a galera falou, o antebraço, olha aí, o meu formato, eu não sou tão bom de fisionomia assim, mas esse frame específico que eu vou tentar colocar aqui no vídeo pra vocês verem, é muito parecido, cara. Mas repara, quando ele tá aí já com outros oficiais, que não é o advogado dele, o cara tá com o símbolo da polícia, mas ele também tá com esse escrito bem aqui, que é do Damage Control, né? O controle de danos, que é a equipe que assume qualquer coisa que acontece envolvendo desastres de super-heróis na Marvel. Isso é mostrado no primeiro filme do Homem-Aranha, inclusive, quando eles tomam do Abutre a retirada dos objetos lá após o ataque de Nova York. Does any part of you feel relieved about all this? E, cara, aqui, ó, outra coisa que me faz achar que isso que eu falei pra vocês, serem duas tramas paralelas. Esse diálogo dele com a MJ, ele parece não estar no apartamento dele, parece estar em outro lugar, e meio que de qualquer jeito, ele tá ali meio que, sei lá, num sofá, ou coisa assim, pelo menos a impressão que eu tive. Porque isso parece ter virado a vida dele de cabeça pra baixo, sabe? Mas a gente já vai falar disso daqui a pouco. Ó, é aqui ele indo na escola. E essa cena é bem legal, porque a galera brincou que era o Mephisto, né, com esse desenhinho, mas isso me lembra muito o arco do Brian Michael Bendis, que também foi um grande autor do Homem-Aranha, mas quando ele escreveu o Demolidor e descobre a identidade dele, é com um cara desenhando como se fosse o uniforme do Demolidor por cima do rosto do Matt Murdock no jornal. Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. Mas ela fala assim, ó, você não precisa se esconder mais e tal, agora as pessoas já sabem. Eu realmente acho que o lance do julgamento dele com o Mistério vai ser uma parada bem de início, mas tipo, não vai ser o determinante pra ele. Eu acho que quando o Peter vai pedir pro Doutor Estranho daqui a pouco, vai ser uma parada mais... ele tá de saco cheio de ser uma celebridade. Dele não querer que as pessoas saibam, porque isso não permite que ele seja um herói direito, eu acho. Ele parece estar num sofá, é um apartamento muito mais bonitinho, daqui a pouco vai aparecer o dele com a Tia May, por exemplo, que eu acho que foi quando já tá no julgamento, ele deve ficar em alguma das coisas dos Stark, eu suponho, né? Eu tô supondo baseado em... porra nenhuma, talvez, mas no que eu vejo no trailer. E aí tem os helicópteros, né? O Homem-Aranha adora botar... Ó, aqui que eu falei, ó, as pessoas filmando ele não gosta disso. E ele indo pra... aqui, ó. Ele indo pra escola normal, reparem. A escola tá normal, não tem nenhuma restrição. E aí corta pro apartamento dele com a May, que é bem diferente do apartamento que ele tá conversando com o MJ na outra cena. E aí ele começa a falar que isso tá afetando as pessoas que ele ama e tal. Porque, cara, imagina, se descobrir a identidade secreta dele, tá aí, ó. A polícia, o que parece ser a polícia indo bater no apartamento dele por causa das luzes na janela. Aparece o Ned também, dando depoimento. Então eu acho que, tipo, isso é só, ó, é o que aconteceu no julgamento, mas vai piorar, sabe? So, Peter, to what do I owe the pleasure? Tá, aqui a gente tem um lance legal que, primeiro, dois personagens criados pelo Steve Ditko, né, que foi o grande criador aí da Marvel, se encontrando num filme que deve ser blockbuster. E a gente tem um templo aí do Doutor Estranho, o Santuário, coberto de neve, de uma maneira bem esquisita, na verdade, né? Não sei o que aconteceu aí. Isso deve ser alguma piadoca no filme. Aí vem uma teoria minha mesmo,
que eu não acho que seja o Doutor Estranho que a gente tá acostumado. Não só pelo que ele vai fazer, e eu vou guardar a minha opinião pra isso, mas porque, cara, esse cabelo dele tá muito estranho. Tá uma peruquinha safada, parece que ele pegou uma graxa, um nuguete assim, penteou pra trás. Tá horrível isso, cara. Pelo amor de Deus, maquiagem da Disney, me ajuda, da Sony, sei lá. Ele tá estranho. É mesmo? Até no modo como ele se comporta, acho que diante do Peter, diante do Wong. E aqui, ó, uma cena importante. Esse uniforme já tinha vazado por boneco, já tinha vazado, acho que em outras artes, que é o uniforme negro do Tom Holland, que ele tem detalhes dourados, que dizem que vai ser o que ele vai viajar pelo multiverso. Aqui ele parece desnorteado, então tem duas posições. Ou ele tá sofrendo um ataque de um dos vilões que esse trailer já mostra, ou ele tá viajando pelas realidades paralelas e não sabe onde tá. Aqui parece ser aquele centro de ajuda que a May participa, né, nos filmes anteriores, e ele tá muito perdido, né? As pessoas estão indicando pra ele a posição e tal, e é a primeira vez que a gente vê ele com esse uniforme no trailer. Reparem, o uniforme é muito importante, cara. Porque logo que acaba o segundo filme, a gente tem ele com esse uniforme com a parte preta, no que deveria ser azul, que eu gosto bastante, e depois a gente já vê muitos outros uniformes durante a parada. E durante o processo a gente não vê ele com o uniforme, necessariamente. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Aqui, ó, ele pede pra apagar. O que acontece nos quadrinhos? Tem o One More Day, tem... Enfim, eu não vou entrar no mérito do One More Day, que é uma saga horrorosa dos quadrinhos, e que eu acho que é um conceito que deveria ser esquecido também. Mas repara, logo depois a gente vê um Doutor Estranho aqui, que ele parece concentrado pra fazer uma parada, e esse Doutor Estranho já me parece um pouco mais com o Doutor Estranho meio meia. Talvez seja o cabelinho que eu tô implicando, talvez seja o jeito. Esse Doutor Estranho que interage com o Peter, ele é muito estranho, cara. Com perdão no trocadilho, mas ele, ó, o Wong fala pra ele não fazer... E assim, é um Doutor Estranho que já passou por um conhecimento, o cara viu 1 milhão de coisas, assim. Esse desejo de que não seja um Doutor Estranho vem mais do que de eu achar que isso é uma ideia idiota do trailer e, consequentemente, do filme, do que, de fato, baseado em alguma coisa. E aqui eu vou jogar uma teoria que eu tenho, que é o fato de que eu acho que no final do What If, talvez a gente tenha um Doutor Estranho de outro universo se manifestando. A gente já viu nas artes que vai ter um Doutor Estranho lá todo fudidex de poderoso, e eu acho que pode interferir nisso, mas é mais uma questão de eu realmente achar a ideia do que tá acontecendo aqui muito estúpida. Ele faz, não é tipo assim, mesmo que ele queira muito ajudar o Homem-Aranha, repara, ele tá muito convencido, como se tipo fosse só uma desculpa pra ele fazer isso, e não que ele quisesse ajudar mesmo o Homem-Aranha. Isso realmente tá martelando na minha cabeça, eu não sei se eu já tô enviesado pelo pensamento que eu coloquei aqui. Aí o Peter fica nessa, será que todo mundo vai? Ele vê que é uma ideia de merda, obviamente, né? Porque é uma ideia de merda você alterar a realidade para as pessoas não saberem quem você é. E aí, aparentemente, aqui, ó, o Dr. Strange parece não saber o que ele tá fazendo. Então isso me deixa muito confuso. Tipo, para de falar e tal. E aí fica essas linhas que vão embaixo, elas vão tremulando e vem essa cena de destruição toda, que tem algumas teorias também, em grupos eu vi, que é a teoria mais óbvia, vendo isso, dizendo que isso causa a desestabilização, que joga eles no multiverso, e a outra é que essa desestabilização não deveria existir, e que é aí que o Doutor Estranho percebe que o multiverso está desestabilizado, já que a gente já teve a Wanda mexendo nisso, e a gente teve o Loki bagunçando toda a linha temporal na série dele, né? Então a gente pode ter também essas duas vertentes. Aí agora vira loucura, cara, porque aí vai virar multiverso, aí eu vou ficar pausando frame por frame, então vocês me perdoam. We tampered with the stability of space-time. Aqui, ó. Ele pulando é interessante, porque é o mesmo efeito que tinha no Doutor Estranho 1, quando o Caecilius ia fazendo as paradas, ia alterando a realidade, sabe? Efeitos meio repetitivos, lembra um pouco o Inception. E aí a gente vê o Homem-Aranha pulando, e aqui ele tá com o uniforme preto. Pode reparar, ele tá com o uniforme preto, no caso o padrão com as partes pretas que deveriam ser azuis. Óbvio que a sequência que o trailer pode colocar justamente para confundir quem tá assistindo, ele já caindo no que parece ser outra realidade. Pode não ser nem a mesma sequência. Mas se for ele caindo, tem o Doutor Estranho indo atrás dele, então... pode ser que ele esteja tentando ajudar o Peter e eles caem em outras realidades e tal. E aí a gente tem, ó, primeira aparição que dizem já ser o Electro, né? A gente tem esses raios, tem muita areia no meio. E a gente tem, ó, como eu falei pra vocês, a MJ tava lendo um jornal de verdade, que era o The New York Post. Ela não tava lendo o Clarim Diário. E aí nesse primeiro frame em que supostamente a gente tem o Electro e talvez o Homem-Areia, a gente tem uma van do Clarim Diário. Então já pode ser outra realidade nessas viagens aí do Peter, né? Esse frame também pra mim é muito estranho, porque eu entendo que pode ser o Doutor Estranho querendo fazer, sei lá, seja um procedimento de viagem intertemporal, dimensional, mas reparem que essa cena não parece muito o Doutor Estranho brigando com o Homem-Aranha, tipo, numa luta física. Olha aí, ele fazendo esses trens, ele meio perdido. Novamente, eu posso estar enviesado pela teoria que eu mesmo criei na minha cabeça, mas me soou estranho isso aí. E ele sendo agressivo com o Peter, que pode nem ser necessariamente relacionado ao multiverso. E tem também esse lance, esse cubo, ele não me é estranho. Se você nos comentários lembrar, ele não me parece tão estranho em relação ao que acontece no MCU. Não sei se eu já vi ele antes,
Eu não sei se é algo dos quadrinhos. Eu realmente fiquei pesquisando, tipo, 2 da manhã, gente. Não achei, mas esse cubo que ele tá segurando quando o Doutor Estranho dá o tapa ecumênico nele, me traz alguma memória. A gente tem aqui o Aranha de Ferro, que o Tony Stark dá pra ele, e que, em teoria, foi destruído no final do Homem-Aranha Longe de Casa, quando ele é atropelado pelo trem depois de sofrer com as ilusões do mistério. Então aqui tá de volta. Será que foi numa realidade que isso não foi destruído? Será que ele reconstruiu, né? Já que ele tem essa habilidade. Mas fica aí a dúvida pra gente. E aqui uma parada também, o Rap sendo caçado. E ele fala, quanto mais você mexe no multiverso, mais perigoso fica. Não é no multiverso, sinceramente. Eu estou... quanto mais tempo ele continuar nisso, só que esse diálogo vem logo depois dele viver a vida dupla, então pode não ter nada relacionado. Mas a gente tem o Rap sendo caçado aí e fica uma dúvida se isso tem algo a ver com o Homem-Aranha diretamente, se tem alguém causando isso, né? Eu acho que pode ter uma entidade muito mais forte por trás dessa viagem no tempo do Homem-Aranha. Aí aqui, ó, esse frame é importante. Ó, eu vou falando que vai virando frame por frame, fica uma loucura do caralho. A gente tem 2 frames muito rápidos. Um é dessa criatura atacando, que tem gente falando que é o Venom, por causa da cor tudo bem, gente falando que é o Lagarto, e tem até alguns frames que, se você jogar o brilho da tela no máximo, se você vê no celular que dá pra controlar mais, é um pouco melhor, você vê que tem tipo um contorno na figura que lembra muito o jaleco do Lagarto, né, que ele usa por cima, principalmente nos quadrinhos, na série animada dos anos 90. Não sei se é o caso aqui, até porque o Gabriel Ávila, lá do Nerd Bunker, ele fez uma thread no Twitter explicando que a figura ali parece muito com as criaturas que aparecem quando o Doutor Estranho apaga a memória de todo mundo pro Peter depois de One More Day. Tem a saga que eles fazem depois pra corrigir, então não vou entrar muito nesses pormenores, mas de fato parece o personagem dos quadrinhos que você deve estar vendo na tela. Logo em seguida a gente tem outro frame que é muito importante, que é o raio vindo de uma torre de energia, que pode ser o Electro novamente, só que aí ele vai estar o Peter com o uniforme negro. E você percebe que essa forma humanoide de areia protege. E é importante lembrar que em Homem-Aranha 3, que é quando o Homem-Aranha aparece no cinema, ainda no Tobey Maguire, ele vira brother do Peter no final. Então, pode ser que o Homem-Aranha apareça aí não como um vilão, como a gente tá pensando, mas para proteger o Peter. Então, deve ser interessante isso aí. Be careful what you wish for, Parker. Aí a gente tem a cena que muita gente pirou, eu pirei muito, que é a bomba do Duende Verde com a voz que parece ser do Willem Dafoe. Eu não sou bom em vozes, gente. Eu acho que é, novamente eu devo estar enviesado achando que é, mas é provável que seja. Cara, isso é maravilhoso, puta que pariu. E a gente tem o Tom Holland de terno, que eu acho que ainda é relacionado ao julgamento dele, e pode não ser relacionado necessariamente com o multiverso, eu já falei, eu acho que isso vai ser resolvido antes, talvez, do multiverso, porque o Peter parece muito de boa com uma acusação de homicídio pra estar pedindo só pra esquecerem a identidade dele. E aí a gente tem, porra, essa cena, cara, eu queria dar um soco numa idosa quando eu vi. Hello, Peter. Puta que... O Alfred Molina, cara. O Alfred Molina é um baita do ator. O Alfred Molina foi um baita de um Dr. Octopus. E a gente vê ele de volta e tá um pouquinho rejuvenescido digitalmente, tá com um cabelinho bonito ali, tá todo fashionista, né? Cara, que coisa maravilhosa que tá esse Alfred. Esse foi a melhor coisa do trailer, tranquilamente. Ver o Alfred Molina de novo é muito bom, cara. E aí eu acho que não é necessariamente a mesma cena, não, que aí ele já se transforma com a Aranha de Ferro, né, que é a armadura que o Tony deixou pra ele. Eu acho que essa necessariamente não é a mesma cena do Alfred Molina. Tem muita gente dizendo que esse Olá Peter nem é pro Tom Holland, já é pro Tobey Maguire. Pode ser, eu diria que seria muito legal se fosse, né, já que ele conhece o Tobey e, em teoria, no universo do Tobey, ele morreu, né, então seria uma surpresa pro Tobey Maguire também. Com isso a gente encerra, né, a análise do vídeo. Cara, como eu falei, tem muitas teorias que são de coisas que eu acredito por base de quadrinho, parte do MCU, e algumas de coisas que eu quero ver acontecer também. Óbvio, por exemplo, cenas de uniforme, essas cenas muito rápidas de frame, são cenas que comumente são usadas para enganar público, né? Hoje em dia, com esses vídeos de teoria e tal, às vezes as pessoas descobrem muita coisa do filme pelo trailer, você tem efeitos que enganam. Por exemplo, o Hulk, né, em Guerra Infinita foi muito usado. Então, uniforme, coisa assim, cenas de ação, é muito fácil utilizar um frame que às vezes é até do rascunho do filme e eles finalizam só pro trailer para tirar das pessoas o fato de descobrir todo o filme. Então eu acho que tem muita coisa que pode mudar, principalmente nos uniformes, aqueles efeitos da cidade mudando, né? As sequências de diálogo também, para te levar a pensar algo. Mas eu vou falar que a primeira vez que eu vi esse trailer, eu não consegui me empolgar tanto, porque eu acho a premissa muito idiota. Eu acho o Doutor Estranho aceitar numa boa que o Peter pediu completamente imbecil. Quando eu fui revendo o trailer e vendo que podem ser outras teorias que não necessariamente sejam isso, aí eu fiquei realmente empolgado com o trailer. Se for isso, eu ainda vou continuar achando imbecil e eu vou ficar mega decepcionado com o filme. Não por não atingir minha expectativa, porque realmente acho uma ideia horrorosa e eu sou dos caras que não gosta de brigar com a premissa do filme. Se eu não gosto, dificilmente eu vou gostar do filme em si. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você tem qualquer teoria, gente, coloque aqui embaixo coisas que vocês viram no trailer, que eu não vi, ou que vocês concordam, discordam, coloca aqui embaixo. Compartilha com todos os amigos, cara, teoria é legal de debater pra caramba.
Então fica ligado que vai ter muito mais vídeos essa semana e até a próxima.